Olá, um bom dia a todos vocês. Mais uma vez nós estamos juntos hoje para falar sobre a questão da saúde mental e a nossa carreira. São relações indispensáveis. Quero agradecer a participação de vocês, as mensagens de indicação do tema na pauta da CBN no mundo corporativo. E hoje nós vamos falar desse assunto que se tornou extremamente importante, independente para quem está na empresa como colaborador. E aí, pessoal, oi William! Oi Gil, querido! Que saudade! Olá! Muito bom ter vocês aqui comigo. Vamos compartilhar com as pessoas através dessa setinha. Quem quer participar em relação para falar sobre carreira e saúde mental. Quem está passando por preocupações, linda, do Grupo Mulheres do Brasil. A gente está num momento extremamente desafiador e eu preciso falar sobre isso com vocês. Então, quem puder tá aqui comigo, quem puder tá mandando essa setinha para as pessoas participarem, assistir depois, será muito bem-vindo. Um ponto importante que nos últimos as revistas têm apontado, e é o estudo da Organização Mundial de Saúde, o estudo sobre realizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o estudo realizado na Universidade da PUC do Rio Grande do Sul, da Federal do Rio Grande do Sul, da PUC de Campinas, saúde mental daqui da FAMERP, tem apontado alguns pontos importantíssimos sobre saúde mental. Existe um dado que a pesquisa... Oi, Pati! Uma pesquisa realizada pelo Google aumentou 150% a busca de pessoas com a palavra exaustão emocional, exaustão mental. Tem aumentado 150% na pandemia. E aí, Fábio, professor Fábio de Jiu-Jitsu? Então, vamos conversar sobre esse assunto. Quem tá passando por dificuldades? Vocês já sentiram que estão mais cansados, com aquela falta de concentração, falta de motivação? Vocês têm sentido? Oi, Ná, querida! Verônica! Vocês têm sentido mais cansados? Uma enquete aí pra vocês. Tem sentido mais cansado, sem pique? O que significa isso? Dificuldade para dormir, no trabalho não conseguir fazer as atividades que se propôs a fazer? Como que tá o seu estado emocional? Como que está as suas emoções em termos da tristeza, da raiva, do medo? Qual a emoção que está sendo mais aflorada nesse momento? Carolzinha linda, minha parceira e amiga. Como que está em relação às características emocionais? Eu tenho sentido mais medo com relação ao momento que eu estou vivendo, as preocupações com o futuro, ou eu sinto mais tristeza pelas situações que eu deixei, pelas oportunidades que eu perdi e pelas perdas reais que eu tive, tanto de entes queridos nessa pandemia, como também de perdas financeiras, perdas sociais pelo contato e estar afastado de pessoas queridas. Oi, Verônica! No começo da pandemia, sim, agora tá tudo encaminhado. Foi ótimo você ter falado sobre isso. O que acontece? A importância do autocuidado e do constante cuidado. Existe um estudo, né, realizado, pessoas que tiveram um evento, né, uma situação traumática, né? O que esse estudo mostrou? Oi, Jorge! O que esse estudo tem mostrado? Satisfação em vê-lo aqui conosco, muito bom. Esse estudo tem mostrado pra gente, não é que tá tudo bem agora, eu tava pior, agora hashtag tô tranquilo. Não. Os estudos mostram que esse cuidar, esse acompanhamento, ele deve ser constante. E essa é uma tendência humana. A gente tá tudo bem,
Antes eu precisava, tava mais preocupada, eu procurava me cuidar mais, e agora não. Vai mandando essa setinha para as pessoas que precisam ouvir sobre cuidados e saúde mental. Edson, seja bem-vindo também. O que tem acontecido? A gente não pode desligar, porque existem estudos que mostram que depois de uma situação traumática, sobre esse estresse pós-traumático, é comum, mais do que a gente imagina, a gente passar por um transtorno depressivo ou por um transtorno de ansiedade quando a pandemia acabar, por exemplo. A gente sabe, pela Organização Mundial da Saúde, que a pandemia, alguns estudiosos na linha de frente falam que a vacina vem em janeiro, outros estudiosos em São Paulo vêm falando que vem em julho, porque tem que fazer um teste, tem que fazer testagem com pessoas de diferentes faixas etárias, diferentes comorbidades, então a gente tem ainda muito que enfrentar. Então, que eu quero alertar para todos vocês que estão ouvindo a importância do cuidado, tá? Existe uma outra pesquisa que eu trouxe aqui, ó. Esse é um estudo que eu quero compartilhar com vocês. Tem um e-book que vocês, se alguém tiver interesse sobre saúde mental, situações de como controle de estresse, fale comigo no direct. Tudo bom? Prazer também, Edson. E eu terminei ontem um estudo também sobre essa questão com as mulheres, que tem um papel, uma sobrecarga muito grande, tá? Então vamos lá, vou dividir com vocês. O que tem alertado? Saúde mental se tornou essencial, cuidado e tema para ser falado, tanto pelas organizações, como entre os colaboradores, como falar e trabalhar comigo pensando na minha carreira profissional. E o que envolve isso? Então vamos lá. Vou ler alguns estudos para depois a gente falar como ferramentas para a gente lidar com esse assunto, tá? A Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela fez um levantamento juntamente com a Universidade de Yale, nos Estados Unidos, né, sobre os sentimentos dos brasileiros que mudaram com a Covid. E aí, vamos lá. O que eles têm mostrado? Um aumento na depressão, no estresse e na ansiedade. Ou seja, tudo voltado à saúde mental. A doença mental é transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, situações emocionais exacerbadas, como falta de concentração, ansiedade, você sente os batimentos cardíacos aumentar sem você estar fazendo uma atividade física. Lídia, querida, minha parceira da Faculdade de Ciências da Saúde. Muito bom, Bruno, meu contador, seja bem-vindo. Então vamos lá. O que tem mostrado, né? O que isso tem mostrado? Outros dados. 51% dos trabalhadores, dos indivíduos brasileiros, acreditam uma preocupação e acham que vai acontecer algo ruim em termos do futuro. Algo ruim acontecerá. Que é uma situação que a gente lida. Aline, minha linda aluna, a gente lida, essa emoção, a gente é utilizada muito quando a gente tá com esses medos que algo vai acontecer. É um cuidado extremo, é um sinal de alerta com relação a esse estresse. Porque a preocupação, você se ocupar antes que aconteça, se você não trabalhar com isso, pode levar a um transtorno de ansiedade. Que é o transtorno? Aqueles batimentos cardíacos, sentimento que algo vai acontecer, que eu vou morrer, né? Aquela sensação iminente de morte. Por que acontece isso? Porque eu mando a minha mente manda pro meu cérebro algo muito ruim. E ela é acionada o quê? A parte do hemisfério pré-frontal, a parte primitiva e não a parte do hemisfério do córtex. O que isso significa? Quando aciona de uma maneira uma área do cérebro que a gente acionava muito na época da caverna, que é a questão que algo acontecerá, aquela questão da morte, da fuga iminente, o que a gente tem que fazer?
qual a chance disso acontecer? Se eu não trabalhar de uma maneira consciente esses meus pensamentos, o que é real, o que eu tô criando. Tayla, linda, Vina, Giana. Se eu não trabalhar e não cuidar sobre isso, a chance de encadear uma doença mental é muito grande. Eu falo sempre assim, gente, olha, eu faço psicoterapia, falei, nossa, você faz isso? Falei, se eu não fizesse isso, eu não estaria assim, né? Psicoterapia, atividade, acupuntura, e mesmo assim, a nossa vida, ó, é assim, é um momento que lida com desafio. Ontem mesmo, tava tudo tranquila, compartilhando aqui com meus amigos, meu artigo, ai, falta só finalizar, que bom, tô terminando aqui, de repente deu um problema no meu computador, eu tive que formatar, não tinha nenhum técnico, eu tive que ligar para assistência técnica, eu fiquei até a meia-noite trabalhando só para formatar, porque eu sou psicóloga, não sou TI, né, e quero aproveitar e agradecer muito, muito, muito as nossas redes de apoio, João Marcelo, meu amigo do Senac, da FAMERP, um profissional fantástico que me orientou de uma maneira muito assertiva. Então é importante as nossas redes de apoio. Então, para quem tá chegando aqui, eu tô falando o seguinte, é o momento do autocuidado. A gente daqui pra frente, e quem não fez nada para trás, nunca é tarde. Muito sabe estar em processo de cuidado e desenvolvimento contínuo. Exatamente. É assim, se a gente escorrega, a gente cai num poço. Fazendo uma analogia, é muito mais fácil a gente cair num poço do que sair de um poço, né? É muito mais fácil, muito mais fácil, muito mais fácil. Então a gente tem que ter o movimento, a ação, o fazer o negócio acontecer. Então, se a gente tem todos esses dados já evidenciados, é sinal que a gente está passando por momentos extremamente desafiadores. E por mais que, tá tudo bem, tô indo, não, a gente não pode ir no sentido, deixa, né, no sentido do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. A gente precisa estar a todo momento consciente, sobre as minhas emoções, sobre os meus cuidados que eu posso fazer e sobre a organização do meu tempo, em dar prioridades. Então eu vou trabalhar agora com as ferramentas de como que a gente pode fazer. A gente já sabe que a gente precisa cuidar e a gente precisa falar assim, não temos que ter uma vida morna, como diz uma autora, a gente tem que ter uma vida com muito sentido e propósito. Se a gente pisca, né, pela nossa vida ser assim, por não existir, né, né, a vida maravilhosa, que não é, né, claro, a gente pode ter uma vida maravilhosa, mas desde que eu permito e faço esse investimento constante. Não é simplesmente natural. A gente tem que ser protagonista, né? A gente tem que entender quem que nesse momento, nesse meu barquinho da minha vida, quem nesse momento, oi Melina, quem nesse momento, Letícia, Maria Cristina, muita gratidão por vocês estarem aqui comigo. Yara! Que bom reencontrar agora na mentoria. Vamos lá. Por que é importante? Quem tá assumindo esse barquinho? Quem são as pessoas que estão no seu convívio? São seus filhos? São seu marido, sua mulher, seus amigos? Quem que tá no barco da sua vida? Quem tá na frente? Tem que ser você. Esse barquinho tem que ser a gente. Ada querida, que saudade de você. A gente tem que estar na frente desse barco. Pra ser uma melhor mãe, eu tenho que estar bem comigo. Falando em mãe, a minha mãe chegando aqui. Mãe, hashtag te amo, minha parceira. Até vontade de chorar, de gratidão. Quem que tá no comando? Sou eu. Pra eu ser uma melhor filha pra minha mãe, eu tenho que estar bem comigo. Eu tenho que ter esse cuidado comigo. Wendel, meu parceiro. Muito bom ter você. Eu vou falando porque eu vou me empolgando de ver vocês aqui. Verdade, Vina, linda, minha aluna. Wendel, um parceiro da Palestrarte, que faz palestras, faz um agenciamento de palestras pro Brasil todo. Meu parceiraço. Então vamos lá, tô falando de saúde mental. Então eu vou utilizar, acabamos de falar que é inerente esse cuidado. Vocês sabem por quê.
Já falei sobre isso. Agora vamos falar com ferramentas. O que a gente pode fazer de diferente? E ó, vão perguntando aqui, eu tenho mais alguns minutinhos, vão perguntando algo do que vocês estão sentindo, o que eu posso fazer de diferente. Estamos aqui juntos nessa, tá? Podem fazer essas perguntas aqui. Se vocês estão pensando em alguém que pode ajudar, pega essa setinha aqui e manda pra uma mensagem para alguém que tem que estar ouvindo aqui. Então vamos lá. O que eu trouxe para trabalhar com vocês como estratégias e ferramentas. Uma delas é o que a gente utiliza no estudo quando a gente passa por um estresse pós-traumático. E esse é o momento que a gente cuidar. O que é falado? O que eles falam? Primeiro, comece a enxergar possibilidades e oportunidades que eu aprendi e que eu desenvolvi nessa pandemia. Então, por exemplo, né? Eu dou aula, né? Eu moro em Monte Aprazível e dou aula em Rio Preto, trabalho todos os dias em Rio Preto. Então eu sou grata pelo tanto que eu economizei com meu carro e combustível. Ah, Melina, eu sou muito grata por ter a possibilidade de almoçar com os meus filhos e jantar, tomar um café da tarde com os meus filhos. Sou grata por estar presente. Então, assim, comece a entender todas essas possibilidades e aprendizado. Eu percebi que eu preciso, a oportunidade, eu posso até falar assim, a oportunidade que eu tive nessa pandemia foi que eu preciso me cuidar e antes eu não dava tanta importância para isso. Já é uma oportunidade. Sônia, querida, seja bem-vinda. Então, primeira coisa, possibilidade descoberta. Coloque num papel todas as oportunidades e o que eu aprendi nesse momento de pandemia, tá? Segundo, a consciência da compaixão pelos outros. Então, empatia é se colocar no lugar do outro. Compaixão é entender e sentir o que o outro. Então, comece a perceber, e é uma coisa que a gente fala, né? Então, até ontem, falando com a minha mãe, como tem pessoas que estão passando por momentos que não tem nada, né? Que momentos extremamente desafiadores. Às vezes a gente reclama de algumas coisas e outras coisas não estão acontecendo. Então, é um momento também, Mila, querida, da gente olhar pro outro, fazer um trabalho voluntário, ouvir, ligar para alguém que precisa. Isso ajuda a gente a lidar com esse estresse. Um outro ponto, fortalecer a nossa saúde física e emocional. A gente não pode deixar de lado isso. Atividade física, né? O que eu trabalho com a saúde física? Exames, atividade física, beber água, tô com a garrafa daqui da minha filha, beber água todo momento com água, dormir bem, então desligar as redes sociais. Tem momentos que às vezes pela sobrecarga, tem um dia ou outro, mas você não deixar como que isso fica frequente, né? Meditação, os estudos científicos, 5 minutos por dia já tem um efeito no nosso cérebro importantíssimo. Todas as questões que a gente já comentou, quem não assistiu já assiste aí nosso bate-papo de alguns momentos com relação a essa estratégia de enfrentamento. Segundo ponto, eu preciso fazer algo diferente, mudança de hábito, né? Então, o que eu tô fazendo que não tá legal? Eu lembro uma mentoranda que tá em andamento num curso de mentoria que eu dou para mulheres, que ela percebeu que ela precisava acordar mais cedo, porque ela não conseguia, depois que ela começa e trabalha, ela não consegue. Acordar cedo é maravilhoso. Assim, de domingo eu acordo 6 horas da manhã. É importante por quê? Porque dá tempo de eu me cuidar, dá tempo de eu mentalizar, dá tempo de organizar, às vezes trabalhar, fazer alguma coisa. Acordar cedo é muito importante, né? Para isso tem que ter uma qualidade de sono, que é de 6 a 8 horas. Pelos estudos sobre sono, 6 a 8 horas são o horário natural da gente dormir. Antigamente a gente só falava de 6 horas. Lara, seja muito bem-vinda. Segundo ponto, mudar o meu estilo de vida. Pra gente ter resultado diferente, a gente tem que fazer coisas diferentes. E aí eu falo pra vocês, o que vocês têm feito? Compartilha aí. O que vocês têm feito diferente? Que hábito que você mudou nessa pandemia? Ou o que eu preciso fazer porque eu não tô conseguindo? Então, por exemplo, hábito. Usar agenda. Anotar. Pra não ficar com essa preocupação na cabeça. Faça uma anotação, faça uma prevenção.
tem situações que não dá, abrir mão. O que eu preciso abrir mão? O que eu preciso lidar com o que realmente importa? Né? Como que tá o tempo da minha vida? Eu tô fazendo coisas que são importantes do meu trabalho, da minha vida acadêmica, da minha vida social ou não? Então é importante entender o que eu tenho que fazer de diferente. Porque se a gente pensar que a gente tem que fazer a mesma coisa, gente, vamos embora daqui, porque fazer a mesma coisa a gente tem que mudar. Fazer algo diferente, sair fora dessa caixa que está nos aprisionando. E o quinto passo, né, pra gente lidar com situações de estresse pós-traumático é intensificar a minha espiritualidade. É diferente dessa questão da religião. Tá caindo? Então vamos lá, até agora aqui não caiu. Vamos lá, Dá. Depois eu vou salvar e vou gravar. Então assim, o que é essa questão da espiritualidade? É a transcendência que a gente estuda nas forças de virtude e caráter, né? A transcendência é o que tá por trás, é quando a gente faz é encontrar sentido para nossa vida. E quando a gente encontra um sentido, gente, está relacionado com a nossa alma. É a conexão assim que é diferente de evocação, que é aquele chamado, mas é a questão de conexão interna. Eu preciso entender o que essa conexão interna está dizendo. Então, a espiritualidade, ela é essencial, né? A gente sabe que no momento de oração, quando a gente está precisando, e a gente tem que ser constante, de agradecer, de visualizar o nosso dia. Um outro ponto importante, então a gente falou de 5 situações de estresse pós-traumático. Outro ponto, entender a contribuição da inteligência emocional. O que é isso? É ter um controle e um entendimento sobre as nossas emoções. Gente, é trabalhar, acolher que a gente tá triste, né? Então, quando eu comentei ontem com vocês, tava tudo certo, né? Tô terminando, já tô visualizando a entrega e tal, meu computador parou. E aí? Gente, fingi que nada tivesse acontecido, eu tava com essa dor. Eu chorei muito. Oi, Dri! Tudo bom? Nossa sargenta do comando 5. Falei certo, Adri? Oi, Mari. Então vamos lá. Chorar, tristeza por quê? Porque eu queria aproveitar meu domingão, meu sabadão, né? E eu precisava fazer esse algo. Eu tive que chorar para elaborar o luto do meu final de semana. Porque há muitos finais de semana que eu tive que abrir mão para fechar processos. E aconteceu algo que não dependeu de mim. Então é importante viver esse luto. Então chorar. Porque qual é o lado positivo de lidar com a nossa tristeza, que ela é boa? Você ressignificar. Pra quê? Pra depois de um tempo de chorar, ressignificar, engolir o nosso choro, mas só depois, né? Passar um reboque na cara e ir pra frente. Vamos pra frente, vamos fazer. Vamos contar com o que a gente tem, mas é importante a gente lidar com a tristeza, com os nossos lutos, que a gente teve que abrir mão. É importante ter medo, pra quê? Opa, vamos planejar. Vamos começar a organizar estratégias, porque não adianta fugir ou parar. Isso que o medo faz, o excesso do medo. Acolher a nossa raiva. Nossa, que raiva que eu tô de muita coisa. Acolher essas emoções. Pra quê? Pra gente avançar. Porque se a gente só fica com isso, quem vai sofrer? O nosso corpo. Com as doenças psicossomáticas. Então, assim, que eu sempre falo, eu prefiro falar do que eu tô sentindo, verbalizar, do que ficar tomando o meu omeprazol a vida inteira, com ácido clorídrico no meu corpo, né? Do que tomar a vida inteira, né, remédio de dor de cabeça. Não, vamos trabalhar a causa disso, né? Então é importante entender as emoções. Ó, esse é meu diário das emoções. O que eu faço? Eu vou anotando. Vocês têm diário de emoções? Oi, Dri, seja bem-vindo. Vocês têm diário de emoções? O que isso me faz? Que insight que eu tive? O que isso que eu percebi? A energia que eu preciso trabalhar. Entender pra quê? Pra gente ter aqui, então eu coloquei a energia da paz
É importante acalmar o nosso coração pra gente seguir. Isso mesmo, Ana. É preciso reconhecer o que a gente sente. Perfeito. Seja bem-vindo, Vinícius. Então, assim, preciso entender, conectar, né? Fazer alguma coisa. Começar a sentir o sentimento de amor. Porque eu tô com uma raiva extrema. Então, eu já vou lá, choro, tal. E agora vamos lá. Aí eu coloquei aqui, ó. Somos vítimas das nossas próprias. Você não faz diário da emoção? Eu faço isso desde quando eu comecei a terapia. Né? Eu faço terapia e eu vou anotando. Esse aqui é meu caderno, quando eu anoto sobre a minha terapia. Esse é um deles, né? Esse é o que eu tô agora. Então eu anoto porque eu tô triste, por isso. Começa a nomear as emoções, Jana. A nomear as emoções. Então eu coloquei aqui, ó. Somos vítimas das nossas crenças. Né? A gente tá sabotando. E eu tô ganhando e vamos começar isso. Olha lá, a Uyara colocou. Comecei domingo, me senti aliviada em colocar num papel. Muito bom. Segunda-feira a gente começou uma mentoria. E eu dei essa dica. Isso é saúde mental. Olha aqui, ó. Fico arrepiada. Porque é assim... Faz com que a gente se desenvolva. Senão a gente fica só sabotando. No sentido do medo. Fica sabotando e fica aquele ganho secundário, porque eu tô, né, com meus filhos, eu queria curtir o final de semana, então eu fico ganhando. Aquele choro, o que ele faz? É importante ressignificar. Falei da tristeza, que ela é importante. Débora, querida, minha aluna linda, eu preciso ressignificar pra quê? Pra fazer. Então eu elaborei, chorei, tive o luto do meu final de semana, terminei e fui ontem até meia-noite, terminei. Pra quê? Pra me dar foco. Se eu ficasse só nessa alimentação, eu ficaria nessa condição do ganho secundário. Faz sentido pra vocês que estão aqui comigo? Eu fico nesse ganho secundário, né? E aí eu fico nessa ruminação dessa minha emoção. Então, é importante a gente agir conscientemente a isso. Trabalhar com essa emoção. Isso eleva a uma saúde mental. Próximo ponto, importantíssimo. Trabalhar esse livro aqui hoje eu tô com ele, do Snyder e Lopes, sobre psicologia positiva, fala sobre a importância de sentimentos. Aí Ana e Mari tá aqui comigo. Sentimentos como, e esse aqui também da psicologia positiva na saúde. Tô falando da carreira, esse livro aqui também tô indicando. Intervenção também. Esse daqui, planejamento, é fundamental. Oi, Carlinha! Então vamos lá. O que esses autores falam na psicologia? Gente, tô empolgada aqui, não consigo parar. Nisa querida, da Angola, que tá aqui com a gente. A Duquesa, minha parceiraça. Então vamos lá. Primeira coisa, autoeficácia, otimismo e esperança. São características que a gente pode desenvolver, que tem um foco no futuro, porque olha, 51% dos brasileiros acham que algo muito ruim acontece. Cris, nossa empresária a Duquesa, Nisa querida, o que acontece? Esse sentimento de que algo ruim aconteça, o que ele faz? Se eu não cuidar, a gente pode, facinho, é um pulo para uma doença mental. Eu tô falando isso de coração, pra gente não cair, pra gente entender essa emoção e a gente avançar. A gente merece ter saúde, ser realizadora, ter o poder, né? Eu tô trabalhando isso muito comigo, ter poder e não esforço. Tô mudando muita coisa em mim, porque eu me esforço, mas a gente tem que ter o poder, senão a gente só fica empurrando pedra. Trabalhar esse empoderamento em nós. Tati, Laurinha, Bia. Então, trabalhar a autoeficácia. O que é essa autoeficácia? Sabe aquela situação da gente entender
ele é um estudo da psicologia cognitiva de Bandura, né, que fala o seguinte: o que é essa autoeficácia? Vou ler para vocês. É importante. O que é autoeficácia? São elementos constitutivos do capital psicológico que se refere à crença de alguém em suas próprias capacidades de organizar e executar cursos de ação necessários para produzir realização. Ou seja, o que é isso? É aquele momento, puxa vida, eu já passei por um momento desafiador na minha vida, lá em São Paulo, quando eu estudava, eu não queria fazer mestrado, mas eu não tinha dinheiro, e eu fui lá, eu já tinha um não, fui lá conversar com o consultor, com o gerente lá financeiro do Mackenzie, para saber qual é o tanto de bolsa que ele pode me dar, e eu fiz a minha conta, eu consegui pagar, né, o meu mestrado, e depois eu recebi uma bolsa pela CAPES. É isso! Lembrar que a gente passou por momentos de superação e a gente conseguiu. Isso é a autoeficácia. O que é importante a autoeficácia? De você, aquela questão. Eu consegui, ó, a Crislane que tá aqui da Duquesa. Mulher guerreira, né? A loja, ela é moda plus size, que a sede aqui. Sido bem! O que ela fez? Pegando fogo, ó, fica arrepiada. Isso é autoeficácia. Você se empoderar e falar assim, puxa vida, a loja dela, uma atacadista lá em Maringá pegando fogo. Falar sobre isso, não é? Evitar de falar. O que ela fez? Fez do limão uma limonada. Foi da Fênix. O que ela fez? Já ligou pra gerente, já filmou, já viu que não tinha, já fez uma negociação e 11 horas da manhã do mesmo dia, que ela ficou sabendo 3 horas da manhã, 11 horas da manhã, ela já tinha feito um contrato com um outro shopping atacadista, num lugar maravilhoso, fez uma negociação ótima, porque sabia da situação que estava acontecendo, foi, fez e aconteceu. Isso é autoeficácia. Eu fiz, eu consegui, deu certo. E aí a gente se torna muito mais realizador, né? Olha, é muito importante. E é importante também entender o seguinte: cuidado com o excesso, né? Porque sempre a gente fala na psicologia que é o equilíbrio. Eu posso, calma. Tem situações que a gente não pode, a gente não consegue sozinho, né? Peça ajuda. Tem uma fala, né, da Vieira, que ela fala assim, ó: ressaltar que as crenças da autoeficácia irreal ou superestimada não compensam ações ou conhecimentos deficitários, por exemplo, tem uma dificuldade. Ou seja, não é porque alguém tem uma crença positiva sobre a sua capacidade de realizar algo que automaticamente vai acontecer, vai ter um desempenho. Opa, eu preciso pedir ajuda muitas vezes. Ter a nossa rede de apoio, ela é muito importante. Um outro ponto importante, além da autoeficácia, né? Como que eu posso desenvolver a autoeficácia? Rapidamente falando, coloque metas no seu dia, né, de objetivos que você quer alcançar. Mini metas. E comece a observar os avanços com... Nossa, coloquei ok. Nossa, consegui. Isso vai me dar cada vez mais força. A autoeficácia leva à automotivação, tá? Esse é um ponto importante. Outro ponto importante que eu coloquei aqui é ensinar... sabe, pessoas que eu acabei de falar, que você tem um amigo, Bega, querido, ó, muita luz pra você, viu, Bega? Você está nas minhas orações, viu? Preciso te falar isso. Você nem sabe, mas eu preciso te falar isso. Tô falando sobre autoeficácia. Saulo! Meu parceiro de aula na psicologia, coordenador da faculdade Estácio de Psicologia em Ribeirão. Muito bom estar com você. Nisa, qual livro que você quer saber, Nisa? Depois eu passo pra vocês. Esse daqui, ó, do Lopes e Snyder, tá? Depois eu passo pra vocês a referência. Quem quiser, você tem meu WhatsApp, Nisa, Nizak Moena. Tem o seu WhatsApp, eu já passo toda a referência pra você. Então vamos lá. Peça ajuda. Isso ajuda na autoeficácia. Terceiro ponto, peça feedbacks. A gente vai trabalhar isso na mentoria, de pessoas que me conhecem, que vão me dar feedbacks de pontos de talentos que eu tenho e de que forma eles veem quando eu realizo esses talentos, porque isso vai me dar muito mais reconhecimento dos nossos talentos.
né? Isso é um auxílio muito importante, além do que a gente já falou sobre o equilíbrio do estado meu psicofisiológico, mente-corpo, corpo-mente, respiração, psicoterapia, trabalhar com os nossos pensamentos, nosso pensamento. O Saulo é melhor do que eu para falar disso, estou estudando muito isso, que é TCC, né, Saulo? Que é a psicologia cognitiva comportamental, que a gente é reflexo dos nossos pensamentos. Tudo que a gente pensa, a gente vibra. A física quântica fala isso, a gente atrai, mas também o que a gente pensa, e tem que estar conexão, né? Entre o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo e o que eu faço. Ele é importante, nós somos reflexo dos nossos pensamentos, tá? Otimismo, tá? Entenda o otimismo de uma maneira equilibrada. Por que a gente chama na psicologia de ter estados emocionais positivos? Por que a gente tem que ter estados emocionais positivos? Porque através dele a gente sabe que é um esforço, a atitude mental positiva é um esforço. Por quê? Porque a nossa mente, ela tem a tendência de focar em fatos negativos. A própria mídia faz isso. Eu preciso terminar meu horário. Tô terminando aqui, tô no quarto e vou pros últimos pontos. E a gente precisa entender que desde a época da história da humanidade, a gente focava muito mais em situações perigosas que a natureza tinha do que contemplar a natureza. Pensava muito, né, no ambiente, nos animais perigosos, na natureza selvagem, do que a contemplação. E a gente carrega essa preocupação, o nosso cérebro foi adaptando e a gente presta mais atenção ao negativo do que positivo. Aí você pega a mídia, que a Organização Mundial de Saúde fala, que o excesso de informações. Você fala que a mídia coloca porque é o que tem até mais telespectadores, ouvintes, enfim. Foca no negativo, né? Então, ao invés, por exemplo, da pandemia, a gente fala que isso acontece. É claro que a gente tem muitas ações positivas, não é que ela só faz isso, tá? Mas a gente tem, assim, por exemplo, quantos casos de mortes e quantos casos de pessoas que foram curadas? Muito mais, né? Muito mais. Só que o foco é na doença, é na morte, é na situação piorada, tá? Então esse é um ponto que a gente tem que trabalhar. Cuidado no excesso de estimulação de informações, que isso acaba com a gente. Caio, seja bem-vindo. E aí, ele atrapalha, sem contar o fake news. Tem muitas informações que são distorcidas da realidade e isso faz com que a gente fica, né, aprisionada. Então, ter cuidado com esse fator, ele é importante. Outro ponto, a questão da esperança, do verbo esperançar. Dilemas das redes, exatamente. Eu assisti esse documentário na Netflix, maravilhoso. O excesso, na verdade é o excesso, né? O excesso disso. O que é esperançar? É a arte de criar rotas, de criar sentido, né? Pra gente fechar. Nós, seres humanos, necessitamos de desafios para que a gente possa continuar desfrutando a vida. Esse é o combustível, né, que alimenta, que nos fortalece. O Viktor Frankl, né, 2 livros do Viktor Frankl que eu recomendo para vocês, que fala sobre essas rotas, sobre essa busca de sentido. Um chama Busca de Sentido, né, é um exemplo dele no campo de concentração. E um outro livro dele é O Sofrimento de uma Vida Sem Sentido, Caminhos para Reencontrar a Razão de Viver. 2 livros essenciais para trabalhar sobre a questão da esperança, do esperançar, do acreditar e do fazer. Criar rotas de sentido para as nossas ações e para as nossas escolhas. Isso é importante. E para fechar, Márcia linda, para fechar, trabalhar com a nossa criatividade. E pra gente criatividade, a gente tem que ter paz, tranquilidade. Porque se a gente tá no vucu-vucu, a gente foca no problema. Por que é importante a gente trabalhar com a criatividade, potencial criativo? Tem várias matérias de como desenvolver a criatividade, potencial criativo. Porque a gente trabalha na solução dos problemas. Os problemas são resolvidos e a gente não fica focando no problema, né? E a tendência é o quê?
Juliana, você colocou um S a mais. Ou seja, a pessoa só vê o lado negativo, não vê o que eu posso aprender com isso, o que eu posso aprender dessa live. Ó, você colocou que a matéria tá com, você digitou uma coisa. É o foco no negativo, é um exemplo, né? Eu agradeço, acolho, né? E assim, enfim, a gente precisa focar no quê? Nos ganhos, né? Nos ganhos que tá por vir. Então, processo criativo pra gente gerar ideias e focar na solução e ter proatividade, se antecipar ao problema. É o fechamento dessa nossa live. Porque, por mais que eu tô bem, a gente vê que o cenário é desafiador, existem possibilidades. Eu tá bem hoje, mas se eu não cuidar, adoecer. Saúde mental é uma urgência pro desenvolvimento da nossa carreira, da nossa vida pessoal, da nossa saúde física. Por isso que a gente tem que ser realizador. Então, para fechar, uma mensagem do Cortella, que eu já coloquei aqui para alguns dos nossos alunos, tá? Precisamos contribuir para a construção do mundo melhor. E esse propósito depende de cada um de nós. Tem a ver com as nossas escolhas. A gente pode escolher o caminho. Eu posso fazer esse caminho, sofrer, procrastinar, não cuidar de mim, não cuidar das emoções para que a gente possa cuidar da família, cuidar do trabalho, etc, etc. Se a gente quer construir um futuro melhor, o desenvolvimento da nossa carreira, a gente precisa ressignificar o passado, entender o que eu estou vivendo hoje, pra gente planejar e ser um agente de transformação. Não podemos tolerar, não podemos ter uma vida morna, né? Aquela vida passiva, agradando, sendo refém, né? Aquela coisa do excesso ou da falta, né? A gente precisa ter essa nossa consciência autêntica de ser você a todo momento, de você ser verdadeiro com você primeiramente. E para isso, a gente precisa lidar com o individualismo, com o consumo desnecessário, que esse foi também para mim um aprendizado, e esse ritmo frenético. Então, que a gente tenhamos uma semana de mais leveza, de mais autoconsciência, de mais autonomia sobre as nossas ações e mais amor. Obrigada por vocês estarem comigo e até a próxima. Se vocês quiserem que eu fale um tema do mundo corporativo da Rádio CBN, estarei à disposição de todos vocês. Uma boa semana, uma semana de luz, realização e muito amor. Mais amor. Obrigada, gratidão e até mais.